Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Peço desculpas pelo atraso de 5 minutos, nós estávamos fazendo alguns ajustes técnicos, probleminhas que podem surgir de forma imprevista. Novamente, todos sejam bem-vindos. Sou o professor Paulo, coordenador da Uniaselv Manaus, e hoje à noite nós vamos falar sobre crenças limitantes. E para falar sobre esse tema, que faz parte da construção do ser humano, nós convidamos Carlos Eduardo Mota Lopes. Quem é Carlos Eduardo? Ele é engenheiro químico e ambiental, licenciado em matemática, engenheiro com especialização em engenharia industrial, também tem MBA em gestão de pessoas e coaching, tem especialização em docência do ensino superior e também metodologia do ensino da matemática. Atualmente é mestrando em Ciências da Educação na Unida, tem certificações em coaching, em gestão de pessoas, inteligência emocional, comunicação e oratória e PNL. Atualmente também é gestor na Moto Honda, docente, pesquisador do CNPq, escritor e palestrante. Carlos, seja muito bem-vindo. Quero agradecer pelo aceite do convite. Na verdade, foi uma troca, né? Você trouxe o tema e a gente organizou a live, mas você já é da casa, você já esteve conosco falando sobre inteligência emocional e agora trazendo crenças limitantes. Seja muito bem-vindo. A Uniaselv e o Instituto Cosmos agradecem. Já temos 63 pessoas participando da nossa live agora no início. Fique à vontade, a turma é sua. Só um recado aos participantes. Durante a live, eu irei liberar um formulário para o registro da presença e vocês receberão um certificado pelo e-mail que registrarem no formulário. Outra questão, façam as suas perguntas no chat e nós levaremos, então, as perguntas ao professor Carlos. Professor, a turma é sua, me solicite o slide quando quiser. Professor, agradeço. Primeiro, boa noite a todos. É uma satisfação grande retornar aqui na Uniaselv. Eu vou estar sempre dando sim para os temas que surgirem. Então, fico feliz, né, de estar de volta. Espero que o tema seja realmente relevante para todos. E vamos aproveitar o momento para trocar experiências. Eu não sou dono do conhecimento total, então o mais importante é que a gente saia daqui um pouco melhor do que iniciamos. Então, agradeço a presença de todos e os que ainda vão entrar no decorrer da apresentação. Professor Paulo, na hora que o senhor quiser, estou pronto já. Professor Paulo? Já está em tela, Carlos. Aí você só vai no teu tempo, alterando os slides, dá aqueles breakzinhos para a gente falar sobre os comentários e as perguntas. Mas Ok. Pode iniciar, que a turma é sua. Então, agradeço, obrigado, professor. Vamos começar, né? Então, o tema que eu estou trazendo hoje à noite é como acabar com suas crenças limitantes e ter uma vida de sucesso. Eu acho que é um tema bastante pertinente para as necessidades que passamos hoje, construção de pensamento, comportamento, para que a gente chegue ao nosso sucesso, tanto na vida pessoal como profissional. Uma vez que já foi apresentado, só queria fortalecer que o objetivo de tudo isso, desse trabalho, é levar o conhecimento para mais gente, para mais pessoas que possam discutir cada vez mais a aprendizagem, os estímulos que nós precisamos para desenvolver o nosso pensamento e os nossos sentimentos, e aí sim transformar tudo isso em ação para que a gente possa ter uma vida plena,
né, de bem-estar, de sucesso pessoal e profissional. Então, agradeço a abordagem que me foi dada e a oportunidade, e eu queria começar apresentando uma parte da minha literatura. Quem quiser, que tiver interesse em saber como acessar essas informações, eu falo um pouco sobre liderança, motivação, gestão de pessoas, gestão das emoções, como o professor Paulo falou, e tem 2 plataformas aí onde vocês podem encontrar uma boa leitura nesses temas, para que possa fortalecer cada vez mais o nosso conhecimento como membros de comunidade pensantes. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez que me foi dada. E aí, uma novidade, né, professor Paulo? Agradeço. Criamos um canal a partir de junho. Então, é um canal chamado Coach Carlos Mota, onde nós falamos de liderança, motivação, gestão de pessoas, formação de equipes, construção de pensamento, tudo relacionado às relações humanas, tanto no trabalho como nas nossas relações. Então, quem ainda não se inscreveu, vá lá, temos bastante temas. Carlos, o Coach Carlos Mota. Vão lá, se inscrevam e sigam para que a gente possa construir um mundo de mais conhecimentos. Bem, então, para que a gente possa iniciar o nosso tema, não sei se todos conhecem a Síndrome da Gabriela. No passado, eu fui acometido dessa síndrome, né? A síndrome da Gabriela diz assim, olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e você sempre assim, Gabriela. Gabriela, sempre Gabriela. Ou seja, foi uma novela da década de 70, e essa música de Dorival Caymmi, né, cantada por Gal Costa, ficou muito conhecida. O tema relata de uma pessoa que não se acostumou com os costumes da época e tinha um pensamento forte e não queria mudar. E por muito tempo eu fui acometido dessa síndrome de achar que já sabia tudo, que não era possível mudar mais nada, que já estava completo, não aceitar algumas mudanças. Eu quero dizer para vocês que, nesse momento, esse tipo de pensamento me limitava, me angustiava, me deprimia, dentre outros fatores. Então, a síndrome da Gabriela ainda é muito comum, né, nos dias de hoje. Algumas pessoas ainda pensam dessa forma, acham que não é possível mudar, e eu quero vir aqui para quebrar esse paradigma da síndrome da Gabriela. E aí, quando eu escutava esse tipo de frase, você não consegue, nunca fez isso antes, me limitava ainda mais. Ou seja, eu escutava isso, eu levava essa informação para a minha mente, e isso me aprisionava, me paralisava, e muitas vezes eu estagnei, porque eu não conseguia dar um passo à frente por acreditar que tudo isso era verdade. Então, uma vez que eu escutava que eu não conseguia, eu transformava tudo isso em pensamento negativo e me impedia de prosseguir. Era a famosa síndrome da Gabriela, levando na construção do meu pensamento. E com isso, eu quero dizer para vocês que é possível fazer a modificação, mudar. Então, para isso, nós vamos falar um pouco sobre crenças limitantes. Como acabar com elas? O que são elas e como nos libertarmos para termos sucesso na nossa vida. Mas, para iniciarmos, já que eu toquei no tema sucesso, o que seria ter sucesso na nossa vida? É bastante peculiar não sabermos o que é sucesso, nem onde nós queremos chegar. Então, eu queria iniciar falando um pouco sobre sucesso. Eu queria que vocês pudessem refletir um pouco o que é sucesso para vocês. Eu acho que, para algumas pessoas, sucesso é ter a casa própria, por exemplo. Sucesso é ter um filho. Sucesso é ter um bom emprego. Sucesso talvez seja ser feliz na sua relação. Sucesso pode ser ter muitos seguidores, ter muito dinheiro, ter fama. Então, sucesso, de uma forma mais branda, ela é muito pessoal. Até porque nós somos pessoas diferentes, fomos construídos com pensamentos dentro das nossas experiências do dia a dia, de forma diferente. Então, quando eu falo de sucesso, por exemplo, para um desportista como Ayrton Senna, talvez ter sucesso seja ser campeão do mundo, seja ser campeão olímpico, seja bater um recorde. Talvez para o astronauta Marcos Pontes seja chegar à Lua, sucesso para ele, talvez seja como astronauta chegar até a Lua.
o Pablo Neruda como escritor, seja ganhar o Prêmio Nobel em Literatura, ao qual ele até ganhou, mas talvez ter sucesso, você ter uma boa família, uma família grande, saudável, com boas relações, ter uma saúde mental equilibrada. Talvez ter sucesso seja muito além do que nós imaginamos. E para o seu Soichiro Honda, fundador da Honda Motors, o sucesso para ele era realizar os sonhos dos seus clientes. Então, sucesso para o senhor Soichiro Honda era nada mais que realizar os sonhos dos seus clientes. Isso para ele era ter sucesso, e eu acredito que ele conseguiu ter sucesso na sua vida, realizando o sonho de tantas pessoas até hoje. Bom, meus queridos, então, quando a gente fala de sucesso, vem muito na nossa cabeça bens materiais, fama, um bom emprego, ter status. Mas hoje, como eu falei, cada um tem um pensamento diferente, e talvez sair um pouco desse lado financeiro profissional, onde a gente dá um significado maior a ter sucesso. Ou seja, ter sucesso na nossa relação com nossos filhos, com nossa esposa, marido, na nossa comunidade. Talvez ter sucesso é ter um bem-estar, é ter saúde, é ter uma gestão emocional equilibrada. Então, cada um tem um conceito específico do que é ter sucesso. Não sei para vocês, mas quem quiser deixar aí no chat, o que é ter sucesso para vocês que estão aí nos assistindo nesse exato momento? Bota lá uma hashtag sucesso e definam para vocês o que seria ter sucesso nesse exato momento. Bom, então, segundo o doutor Laís Ribeiro, que é um médico e escritor, para ele ter sucesso nada mais é que conseguir aquilo que você quer, independente do que seja. Realmente é uma frase simples, mas de uma profunda mensagem. Ter sucesso é tudo aquilo que você alcança, que você almeja chegar, e você chega lá. Então, pode ser material, pode ser pessoal, pode ser saúde, pode ser um desejo, não sei. Então, cada um tem o seu sucesso pessoal, e é a partir daí que a gente vai construir a nossa troca de experiência de hoje. E aí, uma outra definição de sucesso do senhor Marcelo de Elias, que é um palestrante, tem um blog também muito conhecido. Sucesso para ele é ser feliz, realizar todos os seus sonhos, sem corromper seus princípios e valores. Eu acho essa frase fantástica para definir sucesso. Então, é que você tenha felicidade no seu dia a dia, na sua vida, realize os seus desejos, os seus propósitos, mas sem corromper o que você tem de mais importante, que são os seus princípios e os seus valores. É uma boa definição? Bom, então, uma vez que nós já falamos um pouco do que é ter sucesso, e que o sucesso é muito pessoal, cada um tem nas suas experiências o conceito do que é ter sucesso, e até no momento que passamos, o que seria ter sucesso para vocês, vocês vão de concordar que algumas pessoas têm sucesso, ou conseguem ter o sucesso que tanto almejaram, e outras pessoas, infelizmente, fracassam no meio do caminho e não conseguem ter sucesso. Não é uma boa pergunta? Então, por que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não? Porque algumas pessoas querem emagrecer, ter um corpo perfeito e conseguem, e outras pessoas vivem fazendo dietas, em academias, tentam, engorda, emagrece até desistir. Como é que algumas pessoas conseguem ter sucesso nas suas relações, feliz, parcerias, cumplicidade, enquanto outras pessoas vivem se degladiando, brigando em meio a traições? Porque algumas pessoas conseguem ter sucesso no seu dia a dia, no seu trabalho, enquanto algumas pessoas trabalham um turno, 2 turnos, o dia inteiro, e não conseguem ter sucesso no seu trabalho, e outras pessoas que nem segundo grau completo muitas vezes não têm e conseguem ter sucesso no seu trabalho. Não é uma boa pergunta? Por quê? Se todos nós, fisiologicamente falando, temos o mesmo cérebro e o mesmo corpo. Todos nós. Então, neurofisiologicamente falando, somos todos iguais. Então, temos o mesmo lado cognitivo, mesma capacidade de pensar, e temos uma estrutura fisiológica igual. Mas, mesmo assim, algumas pessoas
conseguem ter o sucesso na sua vida e outras pessoas não. Por que isso acontece? Esse é o objetivo da nossa noite. Então, eu queria dizer para vocês que essa resposta ela está tão guardada, ela está tão dentro, está tão intrínseco, que muitas vezes a gente nem consegue ver e muitas vezes não consegue saber que ela existe e, por isso, não conseguimos mudar. Então, eu queria dizer para vocês que o que faz termos sucesso ou não está relacionado com a nossa forma de pensar, ou seja, com as nossas crenças, de acordo com aquilo que a gente acredita, porque a partir daí, na construção dos nossos pensamentos, é que vai gerar os nossos comportamentos e aí sim a forma que nós vamos agir para chegar onde queremos ou fracassar no meio do caminho. Bom, então já que são os pensamentos que vão gerar o nosso sucesso, seja ele pessoal, profissional, espiritual, eu preciso que vocês entendam como é que funciona a construção dos nossos pensamentos. Olha como é bem simples, mas a gente precisa dar um sentido mais fácil para o entendimento da construção do pensamento. O ambiente nós percebemos através dos nossos sentidos, seja ele através da visão, da audição, do tato, do olfato ou do paladar. Por exemplo, nesse exato momento, vocês estão me vendo, alguns estão me escutando, outros estão sentindo frio, talvez esteja no ar-condicionado, ou esteja no calor. Alguns estão incomodados com a cadeira que está incomodando. Então, nós percebemos o ambiente através dos nossos sentidos. E através dos nossos sentidos, a gente leva as nossas informações para a nossa mente, para o nosso cérebro. E essas informações são processadas no nosso cérebro. E a partir daí, desse processamento, dentro do nosso cérebro, na nossa mente, é que nós vamos construir os nossos pensamentos. E aí, esses pensamentos, eles podem ser verdadeiros, eles podem ser falsos, podem ser reais, podem ser virtuais, eles podem ser verdadeiros ou não. E esses pensamentos vão gerar os nossos sentimentos. E esses sentimentos vão gerar os nossos comportamentos. A forma que nós nos comportamos, ou seja, os nossos hábitos do dia a dia. E esses hábitos, esse comportamento vai gerar as nossas ações. O que vamos fazer. E aí sim, se formos para o caminho correto das nossas ações, vamos atender os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, que nós estamos chamando aqui de sucesso. Caso contrário, nós vamos fracassar. Então, eu queria que vocês prestassem um pouco atenção na etapa 4 e 5. Eu trouxe um pouquinho aqui para a direita, a etapa 4 e 5, que é justamente quando a informação chega na nossa mente e nós processamos e transformamos em um pensamento. Eu queria dizer para vocês que dos 0 aos 7 anos de vida, nós recebemos vários estímulos do meio, vários. E nós vamos arquivando na nossa mente. Nesse período, nosso cérebro está em construção. Nosso cérebro emocional ainda é muito imaturo. Então, toda informação que chega, não há filtro algum. Ela acredita, mesmo que aquilo não seja verdade, não seja real. Quer ver um exemplo? As crianças que estão nessa faixa de idade, têm amigo fantasma, têm amigo invisível, conversam com Papai Noel. Eles não sabem diferenciar o que é verdade do que é mentira, o que é real ou do que é virtual. Por quê? Porque nesse momento nossa mente está no nível mais baixo, que a gente chama de teta. Então, todas as informações que chegam na nossa mente, ela vai sendo arquivada, sem nenhum filtro dessas informações. Então, é a partir daí que nós vamos levando informações para a nossa mente e vamos construir o nosso pensamento, que vai gerar a forma que nos comportamos. Então, agora, eu queria que vocês pudessem entender como é que isso fica enraizado na nossa mente. Bom, um ser humano, em média, tem de 60 a 70 mil pensamentos diários. Olha só, 60 a 70 mil pensamentos por dia. E apenas 5% desses pensamentos são feitos de forma consciente.
E 95% desses pensamentos são feitos de forma inconsciente, ou seja, no piloto automático. Então, separando nossas mentes, mente racional e mente emocional, a mente consciente, que representa 5% dos nossos pensamentos, são responsáveis pela nossa parte analítica, a nossa parte racional, a nossa parte motivadora, a nossa memória de curto prazo. Então, essas duas mentes, elas trabalham a velocidade muito diferente e de forma diferente. Para vocês terem uma ideia, a nossa mente consciente consegue processar as informações em 40 bits de informação por segundo. E a nossa mente inconsciente consegue trabalhar essas informações em 400 milhões de informações por segundo. Ou seja, a nossa mente inconsciente trabalha 1 milhão de vezes mais rápido do que a nossa mente consciente. Ou seja, a nossa mente emocional é muito mais rápida do que a nossa mente racional. É por isso que muitas vezes a gente fala sem pensar. Por quê? Porque a nossa mente irracional, nossa mente emocional, ela é muito mais rápida. Enquanto a nossa mente analítica vai imaginar se eu deveria fazer, se era isso mesmo, quando ela começa a analisar a nossa emoção, ou seja, a nossa mente inconsciente já tomou a decisão sem nenhum filtro e sem pensar. Então, separando, meus amigos, meus queridos, a mente consciente é a nossa mente racional, é a nossa mente analítica, mas ela só processa 5% dos nossos pensamentos. E a nossa mente inconsciente, ela processa 95% da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, olha só, quando a gente acorda, geralmente, a gente acorda do mesmo lado, a gente toma banho da mesma forma, a gente trabalha no piloto automático 95% do nosso dia. Ou seja, 95% dos nossos pensamentos de ontem foram exatamente o mesmo de hoje. Por quê? Por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela precisa economizar energia. E é por isso que ela trabalha no piloto automático. Olha como é difícil trabalhar a nossa mente racional. Imagine vocês aprendendo a dirigir nesse exato momento. A gente começa a focar em passar a marcha, acender a luz, ajustar o retrovisor. Isso leva tempo porque estamos aprendendo. Então, a nossa mente analítica precisa de tempo para processar as informações. Porém, quando a gente aprende a dirigir, como é que acontece? Quem lembra quando está dirigindo até o seu trabalho, muitas vezes chega na metade do caminho e diz: meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Eu não lembro se eu passei marcha, se eu apertei a embreagem, o acelerador, se eu acendi a luz. Por quê? Porque tudo isso já está gravado na nossa memória. Isso, depois do aprendizado, ela fica na nossa mente inconsciente. Então, por isso que é tão difícil mudar um pensamento, mudar um hábito. Porque o nosso cérebro está acostumado com a ociosidade, para nos proteger e para economizar energia. Vou dar mais um último exemplo. Imagine você que você precisa emagrecer. Então, de forma consciente, você planeja emagrecer e diz: Carlos, segunda-feira eu começo a dieta. Nós estamos utilizando a nossa mente consciente. Nós estamos planejando de forma racional. Quando chega na segunda-feira, o que é que acontece? A nossa mente inconsciente começa a trabalhar, porque ela não quer mudar. Ela é preguiçosa, ela é ociosa, e ela trabalha no piloto automático. Então, ela vai fazer tudo para te sabotar. Ela vai dizer que está frio, ela vai dizer que você está cansado, ela vai dizer que você está com dor de cabeça, ela vai dizer que já está tarde, e vai fazer de tudo para sabotar a tua meta, o teu objetivo, o teu desejo. Porque ela não quer mudar. É por isso que a nossa mente inconsciente é tão poderosa. E ela processa 95% dos nossos pensamentos. E se vocês olharem aqui do lado direito, na mente inconsciente está ali as crenças limitantes. Porque no nosso inconsciente é onde nós guardamos nossas fantasias, nossas emoções, os nossos traumas, as nossas fobias. Todas essas informações estão guardadas na nossa mente inconsciente. Então, nós somos apenas 5% do que achamos que somos.
porque eu só consigo me enxergar de forma analítica 5% do que eu sou. Então, é por isso que nós somos o que está programado na nossa mente. Então, eu gostaria que, a partir de agora, vocês entendessem que, na construção do pensamento, eu começo a arquivar informações na minha memória e só 5% eu trabalho de forma consciente. E as nossas crenças, assunto da nossa noite, está guardada na nossa mente inconsciente, que é a nossa mente preguiçosa, é a nossa mente protetora, é a nossa mente que não gosta de mudança nenhuma. Se eu estiver indo rápido, professor Paulo, se tiver algum comentário que o senhor quiser fazer, a gente pode dar uma paradinha e tirar algumas dúvidas, porque essa parte aqui é de extrema importância para que a gente possa entender como fazer esta reprogramação de crenças limitantes. Bom, então, como falei, os nossos pensamentos, a forma que nós pensamos, por exemplo, se eu penso que eu consigo, que eu sou capaz, eu sou responsável pela minha mudança, eu sou jovem para fazer, eu tenho vontade de fazer, isso são pensamentos construtivos. Mas se eu começo a pensar e colocar na minha memória que eu não consigo, essa aqui é boa, eu sou velho demais para isso, as outras pessoas são mais inteligentes do que eu, é o que vai definir se você vai ter um pensamento positivo e ter sucesso na sua vida, ou você vai acreditar na sua mente inconsciente e vai fracassar. Então, quando falamos de crenças, crença é tudo aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. E eu aqui não estou falando e nem julgando religiosidade. Todos os tipos de pensamentos que eu levo como verdade absoluta, eu vou chamar de crença. Mesmo que aquilo não faça nenhum sentido ou não seja verdade. Mas aquilo que eu acredito como verdade absoluta, eu vou chamar de crença. E existe basicamente dois tipos de crença. As crenças fortalecedoras, também chamada de self-empowerment, e as crenças limitantes, que é o motivo da nossa conversa de hoje. Então, as crenças fortalecedoras, eu vou pular agora nesse exato momento, e nós vamos falar um pouco das crenças limitantes. O que é uma crença... Pois não, professor? Antes de você prosseguir, nós temos participantes do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Amazonas, do Ceará, de Roraima e de muitos outros locais. Eu só gostaria de te trazer alguns dos pensamentos que os alunos colocaram a respeito de sucesso, né, que você perguntou antes. Sucesso será vencer todos os meus obstáculos. Sucesso são ações de muita luta, seja em qualquer área, as quais nos fortalecem como ser humano. Para outro, sucesso é ter os boletos pagos. Para o Carlos Lacerda, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Enfim. Mas eu tenho uma pergunta, na verdade, não, né? Temos uma pergunta aqui, eu só estou tentando localizar novamente, porque eu subi no chat. Só um pouquinho que eu já localizo. Tudo bem, professor. Te levo a pergunta. Nós temos um comentário da Leuda Dias. Acredito que para se manter focado é uma questão de você conseguir um certo equilíbrio entre mente e corpo, pois um corpo cansado rende menos. E aí nós temos a pergunta que eu já estou achando. Da professora Cíntia Martins, é professora da Unicelv, ela está participando com a turma dela. E ela lhe pergunta: que exercícios podemos realizar para ativar os 95% que nos sabota? Boa pergunta, professora. E aí você está antecipando
o êxtase da nossa apresentação. Eu vou, ao longo da apresentação, um pouco mais na frente, nós vamos Perfeito. discutir um pouco mais sobre isso. Deixa eu só verificar se temos mais alguma pergunta. A Maria Campos, por que as pessoas acreditam mais nas coisas negativas do que nas positivas, mesmo sabendo que elas são capazes, mas insistem que não vai dar certo? Também vou responder. Ótima pergunta também. São perguntas bastante pertinentes. Fico feliz pelas perguntas, mas vamos respondendo ao longo dos slides. Se eu falhar, por favor, puxe minha orelha que eu volto a responder. Perfeito. Então, sigamos. Então, vamos lá, né? Então, vamos falar das crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É aquilo em que eu acredito, mas que vai sabotar a minha vida, o meu sucesso, ou vai limitar, vai me estagnar, vai ser uma barreira para que eu possa seguir. Então, quando eu falo de crenças limitantes, eu estou falando de pensamentos do que eu acredito que vai, mesmo que não seja verdade alguma, mas que vai me limitar de alguma forma, ou nas minhas relações, ou na minha parte profissional, ou no meu trabalho, ou na minha relação pessoal. É tudo aquilo, então, que eu acredito como verdade absoluta e que vai me parar, vai ser uma barreira que eu não vou poder prosseguir. É o que nós chamamos de crenças limitantes. E como é que elas surgem, como é que elas acontecem? Bom, na construção do pensamento, eu falei para vocês que os nossos 5 sentidos captamos as informações do nosso ambiente. Então, tudo que eu vejo, que eu ouço e que eu sinto durante toda a trajetória da minha vida, principalmente dos 0 aos 7 anos, como falamos lá no início, todas aquelas informações que eu pego, do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu ouço falar, eu vou levando para a minha memória e vou arquivando lá. É um arquivo a nossa mente. Então, tudo aquilo que eu vejo, ouço, sinto, eu vou arquivando na minha memória. Principalmente dos 0 aos 7 anos, como eu falei, é onde nossa mente ainda está em maturação emocional. Então, não tem um filtro algum. A minha mente inconsciente, aqueles 95%, está recebendo tudo sem nenhum filtro. Eu não racionalizo se é verdade, se é virtual, se aquilo ali tem prova científica. Eu vou recebendo essas informações e vou arquivando na minha mente. E aí, de onde vêm essas informações, Carlos? Olha que coisa. Primeira, eu coloquei como hereditária, que vem dos nossos pais, pais substitutos, mãe, irmão, amigo, que parte de dentro de casa. Aquilo que eu escuto meu pai falar, ou que eu vejo meu pai fazer, eu vou arquivando na minha memória, principalmente na minha fase de infância, que é quando a minha mente ainda está em maturação. Uma outra fonte dessas crenças é a sociedade, é o nosso lado social, é aquilo que eu escuto na faculdade, lendo um jornal, assistindo uma televisão, vendo um filme, um vizinho. Então, tudo que eu capto, sinto, ouço e vejo, eu vou levando essas informações para a minha memória. E a outra, que é o pessoal, que é exatamente das minhas próprias experiências. Então, uma crença limitante é todas aquelas informações que eu capto do ambiente, né, através dos meus sentidos, e vou levando para a minha memória. E ela é muito mais forte nessa fase da idade, dos 0 aos 7, mas ela vai acontecendo durante todo o percurso das nossas experiências de vida. Então, principalmente dos nossos pais ou pais substitutos, da sociedade, como eu falei, da nossa faculdade, dos nossos livros que lemos, das pessoas que escutamos, de um vizinho, de um trabalho. Então, todas essas informações chegam na minha mente e eu vou arquivando. E, como eu falei, por último, as minhas próprias experiências pessoais e que eu também vou arquivando, independente de ser verdade ou não. E aí vai construindo o meu pensamento, ela vai gerando sentimentos, positivos ou negativos, e aí vai me transformar em a forma que eu me comporto, também seja positiva ou negativa. E aí sim, faz com que eu tome uma ação também positiva ou negativa. Se aquelas ações forem positivas,
para aquilo que você decidiu como sucesso, propósito, desejo, você vai conseguir. Se aquelas reações forem de pensamentos negativos, sentimentos negativos, comportamentos negativos, vão ser ações que vão desvirtuar do seu rumo para o sucesso. E olha alguns exemplos de crenças limitantes. Algumas são absurdas, pensando no dia de hoje. Nada dá certo para mim. Então, se você começa a acreditar que nada dá certo para você e você vai botando na sua memória, você vai acreditar que nada dá certo para você e a tua mente inconsciente vai arquivando e vai dizendo, você realmente não consegue. E vai batendo no teu ouvido lá, você realmente não consegue. E aí, no futuro, ela vai começar a te limitar. Olha essa outra. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Não consigo aprender. Não sou bom o suficiente. E, dentre várias outras crenças que, se fosse possível, eu ia passar a noite falando, eu não mereço coisas boas, você não serve para nada, homens não prestam. Essa é fantástica, né? Homens não prestam. Eu vou falar um pouco sobre essa crença limitante. Então, todas as informações que eu capto do ambiente, principalmente lá da minha infância, arquivo na minha memória e registro. Lembre-se que eu tenho duas mentes, uma mente consciente, que eu vou arquivando, mas ela é uma memória de curto prazo, ela vem mais rapidamente, ela vai embora, não fixa, e temos a nossa mente inconsciente, como eu falei, é uma jovem criança que a gente não consegue domar. É lá onde estão nossas emoções, sentimentos, ou seja, o nosso medo, fobia, as nossas crenças. E como ela processa muito rápida, e a vontade dela é sempre ficar do mesmo jeito, é por isso que nós temos tanta dificuldade de mudar. E aí eu vou guardando essas crenças na minha mente, e ela começa a sabotar a minha vida pessoal ou a minha vida profissional. E olha que coisa. Carlos, como é que uma crença enraiza na minha mente? De duas maneiras. Ou por repetição, ou por um grande impacto emocional. Olha como isso funciona. Por repetição. Imagine você, pai, vocês estão vendo duas figuras aí, o pai falando com seu filho. Aí, quando é um jovem de 0 a 8 anos, uma criança ainda, aí o filho escuta do seu pai: você é burro, você nunca aprende. Você é burro, nunca aprende, você é burro, nunca aprende. Então, de tanta repetição, ele vai colocando na sua memória essa informação, ele vai escutando, vai ouvindo, né? Vai vendo também, e aí ele começa a acreditar, já que é uma crença, que aquilo é verdade. Então ele cresce acreditando lá no que o seu pai falava. Eu não consigo, eu sou burro. Então, a sua mente inconsciente vai fazer de tudo para que você não mude esse pensamento. Por quê? Porque você escutou isso lá da pessoa mais importante que você tem, que são seus pais. E ali você vai trazendo como verdade absoluta e ela vai começar a limitar em algum momento o seu desempenho profissional, pessoal, de saúde mental, dentre outras que nós vamos falar ainda na sequência. Então, uma crença limitante por repetição, como o próprio nome já está dizendo, são palavras que nós escutamos, frases que escutamos, ou atos que nós vemos, de várias formas repetidas, e isso vai nos condicionando a nossa mente a acreditar naquilo. Então, por exemplo, você é burro, nunca aprende. Você vai escutando do seu pai, você é burro, nunca aprende, você é burro, nunca aprende, a sua mente vai guardar na memória, e com o passar do tempo, quando você se deparar uma situação, você vai dizer, eu sou burro, eu não aprendo, então é assim mesmo. Síndrome da Gabriela, eu não vou mudar, porque é assim que eu cresci, é assim que eu vou ser. E aí, de alguma maneira, ela vai limitar a tua vida, causando prejuízos no seu lado pessoal, profissional e, por que não dizer, no seu lado também espiritual. Uma outra forma é através de um impacto emocional. Então, do impacto emocional, vou pegar um exemplo aí de uma criança, essa primeira foto, de uma criança que, na sua infância, ela foi abusada. Então, essa criança que foi abusada, isso para ela foi um grande trauma emocional para ela. Ela vai crescer, vai virar um adulto, um adolescente, um adulto, e toda vez que ela for se relacionar, em que ela não se sentisse segura, ela vai lembrar lá daquele trauma do passado e vai resgatar como se fosse o presente. E aí sim ela não vai conseguir se relacionar, porque na cabeça dela, homem não presta, porque ela vai buscar aquela informação
que ela teve lá no passado, que ficou armazenada como um trauma na sua mente inconsciente, lá na sua infância. E lembre-se, a mente inconsciente ela não tem noção de presente, passado e futuro. A nossa mente inconsciente ela funciona 24 horas. E ela só se apresenta sempre no presente. E a nossa mente racional, não. Ela tem a ligação com passado, presente e futuro. E a nossa mente racional é analítica. Então, a mente inconsciente, quando ela busca um trauma, é como se ela estivesse vivenciando aquilo que ela vivenciou naquele exato momento no passado. Então, ela traz para si essa informação e aí a sua mente, por segurança, que é uma das características da mente inconsciente, ela te limita. Ela traz essa lembrança e diz, opa, homem não presta. E ela nunca vai conseguir se relacionar. Então, meus queridos, uma crença para ficar enraizada, basicamente, elas são de duas formas. Ou por repetição, ou por um grande impacto emocional. Vamos pegar a segunda foto. Imagina um casal, e aí eu vou pegar o homem, tá? Para ser diferente um pouco. O homem era traído. Ele foi traído pela sua esposa, e aí ele separou, e no futuro ele vai se relacionar com outra pessoa, e ele, mais uma vez, se separa. E aí ele sempre fica pensando nas suas relações que tudo vai ser igual como foi antes. Aquele impacto emocional da traição vai ficar armazenado na sua mente inconsciente, que é uma memória de longo prazo. Ela vai ficando guardada por muitos e muitos anos. Possivelmente, se você não tratá-la ou não modificá-la, ela vai perdurar até o último dia da sua vida. Então, quando ela lembra da traição, ela não consegue se relacionar e vai fracassar novamente na sua relação. Então, toda vez que ela for se relacionar, ela vai lembrar daquele trauma, daquela traição, e vai achar que tudo é da mesma forma. Então, tá aí. Homens não prestam, ou mulheres não prestam, ninguém me quer, nem se importam comigo. É esse tipo de crença que está relacionado à tua memória do passado, né? Nessa memória de longo prazo, que é a tua mente inconsciente, através de um grande impacto emocional, ou um trauma, para ser um pouco mais específico. Bom, e o que e quais são os impactos que eu vou ter na minha vida através de uma crença limitante? Bem, como nós já estamos falando, eu vou ter problema tanto no nosso lado pessoal como profissional, ou seja, vai limitar, vai diminuir o meu desempenho para que eu não chegue ao meu objetivo, não chegue ao meu desejo, ao meu propósito, à minha meta, ao meu sonho e, por que não dizer, ao meu sucesso. Então, tudo aquilo que limita em qualquer lado da sua vida, nós vamos chamar de crença limitante. Alguns exemplos de sabotagem da sua vida pessoal seria fracasso das suas relações familiares, com seus filhos, né? Na tua saúde mental, nas relações com teus colegas, nas tuas finanças, vai fracassar financeiramente, na tua qualidade de vida, você não vai conseguir ter uma saúde que sempre desejou. Então, a tua crença limitante te sabota no teu lado pessoal, mas também te sabota no teu lado profissional, ou seja, no seu trabalho, na sua universidade, né, no seu dia a dia, na sua profissão. Se você é um líder, um gestor, vai te sabotar com os teus subordinados, vai fazer com que você não alcance o tão sucesso que você gostaria de alcançar. Então, uma crença limitante, ela vai te limitar em qualquer momento, em qualquer etapa, em qualquer ramo da sua vida, tanto no lado pessoal como no lado profissional. Bom, aí a grande pergunta, né? É possível mudar? E aí eu peço aí para que vocês subam de novo a hashtag. O que é que vocês acham? É possível mudar um pensamento, um comportamento? É possível mudar um sentimento? O que é que vocês acham? Lembre-se que eu tenho uma mente consciente e uma mente inconsciente. O que é que vocês acham? É possível mudar? Bom, enquanto vocês respondem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou separando aqui mente e cérebro, mas não são duas coisas separadas. É uma coisa única, onde o cérebro, eu quero que vocês entendam, com a parte física,
né? É aquela estrutura que está aqui internamente no nosso crânio. Então, esse é o cérebro. E a mente é a parte abstrata. Eu não consigo tocar na mente. Tá? Então, imagine que é uma estrutura só, cérebro e mente. E como eu falei, nós temos a nossa mente consciente e inconsciente, e aí onde processamos os nossos pensamentos. Só que apenas 5% dos meus pensamentos eu processo de forma consciente. E 95% eu processo de forma inconsciente. Por quê? Porque na evolução, nossa mente ela foi planejada para nossa segurança, para nossa sobrevivência. Nossa mente inconsciente ela é responsável, dentre outras que eu já falei, pelo nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, vocês conseguem imaginar que nesse exato momento vocês estão respirando, a pálpebra dos olhos está batendo, o seu coração está batendo? O responsável por isso é a nossa mente inconsciente. Ela faz isso independente da nossa vontade. Mas na hora que vocês estão prestando atenção comigo agora, me vendo, me ouvindo, vocês estão aprendendo de forma consciente. Vocês estão usando agora aqueles 5% dos seus pensamentos, de forma analítica, de forma racional. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas, o nosso sistema nervoso autônomo, eles estão todos preparados para a nossa proteção. Imagina lá no passado se nossos ancestrais não tivessem, por exemplo, a emoção medo como estrutura já vindo de fábrica. Porque quando a gente já nasce com 4 emoções básicas, que é o medo, a tristeza, a raiva. E o medo, ela é uma característica lá dos nossos ancestrais que, se os nossos ancestrais não tivessem o medo na hora que ele saía para caçar, ou seja, quando ele avistava um leão, se ele não fugisse, ele seria a caça, em vez de ser o caçador. Então, se ele parasse para pensar, meu Deus, eu vou correr para esse lado, eu vou correr nessa velocidade, ele já teria sido devorado. Então, por isso que a emoção diz, medo, sinta medo, e ele se prepara para fugir. É assim que funciona a nossa mente para nossa proteção. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos com esse medo relacionado à sobrevivência, porque nós nem sabemos que ele existe. Como eu falei para vocês, está guardado lá no fundo da nossa mente inconsciente e funciona no piloto automático. Então, quando eu falo da estrutura cérebro e mente, eu queria que vocês entendessem que o nosso cérebro ele tem uma capacidade fantástica de fazer novas recombinações, de novos arranjos neurais. É ciência, né? Então, aí deve ter psicólogos, médicos aí nos assistindo. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar às mudanças do ambiente, a novos estímulos. E nós captamos estímulos a todo momento. Então, os neurônios, que são essas células nervosas, elas estão ligadas um com o outro através de sinapses. Então, um neurônio com outro, ou entre vários neurônios, fazendo uma rede neural, transmitindo a informação pelo nosso sistema nervoso até chegar na nossa mente. Imagine que eu toco no copo, essa informação do ambiente passa pelo meu tato, essas células nervosas vai levando essa informação até o meu cérebro. E o meu cérebro vai fazer com que o meu corpo tenha uma reação. Tanto na minha parte externa como na minha parte interna. E é por isso que na construção do pensamento, nós falamos que a neuroplasticidade é a capacidade que nosso cérebro tem de se reformular, de se rearranjar, de se reprogramar. Ah, Carlos, então peraí. Então você está me dizendo que a neuroplasticidade é uma característica que o nosso cérebro tem de poder fazer uma mudança, até no nível de pensamento? Sim. Então, é a partir daí que eu falo para vocês, primeiro, sim, é possível fazer essa reprogramação mental. E quando isso acontece, Carlos? A neuroplasticidade acontece de 3 formas, basicamente. A primeira forma é através do que nós estamos fazendo agora. Vocês podem ter certeza que, nesse exato momento, o cérebro de vocês estão fazendo rearranjos neurais para aprender, para desenvolver essa inteligência, esse intelecto, esse cognitivo, para um novo aprendizado. Toda vez que a gente recebe um estímulo do meio, nossos neurônios vão fazer rearranjos
para que esse impulso chegue ao seu cérebro e você possa aprender. Então, a primeira forma que fazemos neuroplasticidade cerebral é através da aprendizagem. Então, quanto mais vocês leem, quanto mais vocês observam o ambiente, quanto mais informações eu levo para o meu cérebro, mais plasticidade o meu cérebro faz. Olha que legal. A segunda forma é através do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, desde a fase embrionária até o meu último dia de vida, o meu cérebro faz neuroplasticidade, ele faz esse rearranjo. Porém, na fase embrionária, e logo no nosso início, na fase ainda criança, é onde nós temos o ponto mais crítico, ou seja, onde a neuroplasticidade faz no seu ponto ótimo, da maneira mais complexa. É por isso que as crianças têm grande facilidade em aprender, porque elas fazem, o seu cérebro ainda é bastante plástico, estão fazendo essas recombinações muito mais rapidamente. Então, Carlos, quer dizer que quando eu vou envelhecendo, a plasticidade do meu cérebro vai diminuindo? Sim, é assim que funciona. Então, quanto mais eu envelheço, menos plasticidade o meu cérebro faz. Porém, o nosso cérebro faz plasticidade até o último dia da nossa vida. É por isso que nós precisamos estimular o nosso cérebro cada vez mais a fazer sua plasticidade. Então, ontem eu coloquei lá no canal, Coach Carlos Mota, um vídeo falando especificamente, são 12 minutos, é bem rápido, falando como acontece a neuroplasticidade. Quem tiver curiosidade depois, vá lá, já aproveita, se inscreve e me siga para que a gente possa trocar experiência cada vez mais. E uma outra é através de uma lesão ou trauma. Imagine que aconteceu no cérebro um acidente vascular cerebral. Foi um trauma que nosso cérebro teve e ele é capaz de fazer uma recombinação, uma regeneração daquela parte do cérebro para que ela possa voltar, não ao seu estado inicial, mas que ela possa se reprogramar. É por isso que, em algumas lesões, que alguns traumas, o nosso cérebro tem a capacidade plástica de se reformular, de se reorganizar para continuar fazendo as suas transmissões nervosas na condição e na construção dos nossos pensamentos. Olha que legal, né? Então, né, se vocês olharem do lado direito, eu fiz uma sequência que vocês podem ver que eu imagino uma mente com chip vazio. E eu começo a botar novas informações, novos pensamentos, novos sentimentos, e pela neuroplasticidade eu consigo fazer mais sinapses neurais, mais transmissão neural, e aí meu cérebro pode aprender da maneira mais fácil, eu posso envelhecer cada vez mais sábio, para que eu possa mudar a minha forma de pensar. E aí sim, eu possa ter uma nova mentalidade, aí essa partezinha amarela, para mostrar que nós mudamos e podemos ter sucesso na nossa vida, fazendo a reprogramação mental. Quando eu falo reprogramação mental, eu quero que vocês entendam como reprogramação do nosso pensamento. Bom, aí a grande pergunta. Carlos, você já falou o que é, eu já sei que está na minha mente, é o meu pensamento, é aquilo que eu acredito, mas você já falou que é possível sim mudar, né? É possível mudar, tem a neuroplasticidade, mas como eu faço essa reprogramação dessa crença? Vamos lá? Bom, professor Paulo, se tiver alguma pergunta, professor Paulo, pode dar uma paradinha? Nós tivemos algumas perguntas, Carlos. Deixa eu só resgatá-las aqui para poder trazer para você. A primeira foi da Ariane. Deixa eu só retorná-la para a pergunta dela. Ariane pergunta: tem alguma dica para quem tem TDAH para desacelerar os pensamentos? Vamos começar a falar agora nessa reprogramação, professor Paulo. Sim, vamos falar sim. Perfeito.
A próxima. Porque as pessoas. É da Maria Campos. Por que as pessoas acreditam. Ah, essa nós já lemos anteriormente. Vamos para a próxima. Bruna Serrão. A ansiedade também é uma barreira que nos impede, muitas vezes, de alcançar algo. Quais técnicas para driblá-la? Boa pergunta, professor Paulo. Posso responder essa agora, até porque foi um tema do passado, mas é pertinente para essa apresentação. É Bruna, né? Bruna. Bruna, realmente é verdade. Como eu falei, as nossas emoções, temos as emoções básicas, né? E é difícil fazer muitas vezes a reprogramação, porque essas emoções elas estão presentes desde o nosso nascimento, porque são características, são heranças do nosso passado. E aí a emoção, por exemplo, muitas vezes nós reagimos sem pensar, falamos sem pensar, porque, como eu falei, as emoções estão lá na nossa mente inconsciente. E ela processa um pensamento 1 milhão de vezes mais rápida do que a nossa mente consciente. Então, se eu tivesse com a minha racionalidade, aquele 5% equilibrada, eu tomaria uma decisão mais racional, mais analítica, e talvez parasse antes de falar, para que eu não pudesse expressar aquilo que a minha emoção quer fazer. Lembre-se que, se eu quiser pensar, a minha emoção ela funciona 1 milhão de vezes mais rápida. Então, eu não consigo controlar uma emoção. A emoção ela é natural, ela é involuntária e inconsciente, lembra? Então, ela vai acontecer. Eu vou ter medo, eu vou ter ansiedade. Porém, a forma que eu vou gerar ou gerenciar essa emoção, aí é onde que eu preciso utilizar minha parte analítica, na minha parte racional. Uma dica, por exemplo, a parte da ansiedade, né? Não vou falar de parte médica, porque não é a minha área, mas nós temos que trabalhar primeiramente o primeiro pilar da inteligência emocional. Sugiro que veja a palestra passada, como se processa as emoções, mas o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Se você se conhece, né? Lembre-se, você só conhece 5% do que você é. Mas aí você, no autoconhecimento, a técnica é: anote os gatilhos que ativam a sua emoção. Peça feedback de pessoas que estão próximas de você, que vai te enxergar de uma maneira que talvez você não enxergue, porque você realmente não consegue enxergar, porque eu só consigo me ver 5% do que eu sou. Anote esses gatilhos, faça uma autorreflexão de que momentos um gatilho de emoção funciona com você de forma negativa, para que você comece a identificá-las e aí sim você comece a fazer essa reprogramação de mudanças. Então, o conselho que eu dou para a ansiedade, que nós estamos falando de emoção, que vai virar um desastre lá na frente, que é o nosso grande trauma da humanidade hoje, né? Somos prisioneiros da nossa mente, das nossas emoções, é se autoconhecer. Procura ler um pouco mais sobre autoconhecimento, como gerenciar suas emoções, que você vai ver que é muito mais fácil gerenciar do que tomar essa ação involuntária. Porque, lembre-se, as emoções vão acontecer independente do que eu queira ou não. A emoção está dentro de mim. Pelo menos as 4 básicas, todos nós nascemos de fábrica. Então, medo, eu vou ter medo. Se eu sair na rua e ver uma pessoa com a arma para me roubar, eu vou sentir medo. Minha pupila vai dilatar, meu pelo vai subir, meu coração vai disparar, eu vou suar. Mas o que eu faço com essa emoção, como eu gerencio essa emoção, a resposta que eu dou a essa emoção, que é a tua mente racional trabalhando. E eu só vou conseguir fazer isso com o meu autoconhecimento, com o meu autodesenvolvimento. Eu espero ter respondido, mas basicamente uma emoção, ela provém independente da sua vontade. Agora, a forma que eu vou responder a ela faz parte do nosso lado racional, nossa mente consciente. Bom, então, como fazer a reprogramação dos nossos pensamentos? Como quebrar
uma crença limitante. Aqui eu vou dar 9 dicas para que a gente possa fazer a mudança de uma crença limitante para uma crença fortalecedora, uma self-empowerment, ou seja, aquela crença que vai fazer com que você evolua, que você conquiste seus desejos, seus sonhos, seus propósitos e o teu sucesso. Então, o primeiro passo para essa mudança, para essa reprogramação, já que a gente já viu que é possível através da neuroplasticidade, vimos que também é um pouco difícil essa mudança, porque eu estou enraizado através das minhas crenças limitantes, do meu pensamento inconsciente. Então, vamos lá. O primeiro passo aí, quem quiser anotar, o primeiro passo é identifique e reconheça as suas crenças limitadoras. Ou seja, acabei de falar sobre o autoconhecimento, né? Então, o primeiro passo é identificar as suas crenças. Pega um caderninho e começa a perceber o que é que você observa que você não estava vendo como uma crença que te limitava. Vou dar um exemplo. Carlos Eduardo aqui, em algum momento da vida dele, ele começou a acreditar que não podia falar em público. Ah, por que eu não podia falar em público? Era uma crença limitante. Eu identifiquei essa crença, anotei. Não consigo falar em público. E essa crença me limitava. Depois a gente vai ver um pouco mais para frente, um dos passos é qual a consequência que essa crença te leva. Então, antes de falar nela, identifique a tua crença. Eu estou dando um exemplo meu que era falar em público eu não consigo. Não é para mim. E por muito tempo, eu vou dizer como é que eu mudei, como é que eu descobri. Então, o primeiro passo é identifique e reconheça as suas crenças. É fácil? Não. Primeiro, porque eu só consigo enxergar 5% do que eu sou. Então, a dica aqui é, primeiro ponto, comece a se conhecer cada vez mais através de anotações, de como você se comporta, de como você reage. Peça feedbacks. Mas quando eu digo peça feedbacks verdadeiros. Escute o que você tem para escutar e não o que você quer escutar. Então, quando a gente pede um feedback, peça feedback de pessoas que estão próximas a você, que te conhecem no dia a dia, que talvez enxergue algo que você não esteja mais enxergando. Então, uma vez que você conhece as suas crenças, vá anotando as suas crenças. Ah, eu descobri que eu tenho essa crença que eu nem sabia que eu tinha. Descobri essa outra e vai anotando. Então, esse é o primeiro passo. Então, como eu falei, não é tão fácil, porque eu só consigo ver 5% do que eu sou de forma consciente. O resto são fantasias que estão na minha mente inconsciente, que eu acredito como verdade, e muitas vezes não são. Então, esse é o primeiro passo. Identifique e reconheça todas as suas crenças, uma por uma. Começa a listar. Tenho medo de falar em público. Não consigo parar de fumar. Isso não é para mim. Homem não presta. Comecem a anotar as crenças que vocês identificam como crenças limitantes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é descubra as causas das suas crenças limitantes. Então, o exemplo que eu dei anteriormente, uma das minhas crenças que eu identifiquei era: tenho medo de falar em público. Eu não consigo falar em público. Essa era uma crença. E aí, eu fui observando, eu fui estudando, fui vendo feedbacks e fui analisando que a causa dessa crença estava lá atrás. Quando ainda na escola, na adolescência, quando eu apresentava, as pessoas riam, eu gaguejava, eu tremia, e aquilo ali foi me limitando, então eu fui crescendo na fase adulta, achando que não era possível, que não conseguia. Então era algo que estava lá atrás, e como eu falei para vocês, a construção do pensamento, basicamente, essas crenças originadas do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto, principalmente dos 0 aos 7 anos, quando a minha mente emocional ainda não está maturada, né? Ela está em desenvolvimento, principalmente do ambiente social, do meu ambiente de casa e das minhas próprias experiências. Então, descubra as causas das suas crenças. Que influências e experiências você teve ao longo da vida
que possivelmente está causando isso agora. Então, o primeiro passo, identifique, liste, e o segundo passo, comece a descobrir as causas que te levaram a essa crença. Tudo bem? Vamos lá. O terceiro passo é reconheça que é apenas uma crença. Bom, pessoal, nós falamos que as crenças é um pensamento que eu tenho, que acredito como verdade, mesmo que ela não seja. Porque é alguém que disse de muita importância na minha vida lá no passado, que eu guardei ou por repetição ou por um trauma, fixei na minha mente inconsciente e ela está lá, bloqueando o meu desempenho, bloqueando o meu lado pessoal, bloqueando o meu lado profissional, bloqueando o meu lado espiritual. Então, reconheça que é apenas uma crença, que ela não é verdade absoluta. Por exemplo, eu não consigo falar em público. Não era uma verdade absoluta. Então, eu vou falar lá no passado a mudança. Então, comece a reconhecer que são apenas crenças. Elas não são o dono da verdade e, na maioria das vezes, elas não são verdadeiras. Ah, eu não consigo parar porque eu não tenho competência para isso. Ah, eu não consigo emagrecer porque o meu metabolismo é muito baixo. Na maioria das vezes, isso é tua mente inconsciente te sabotando. Como eu falei, a tua mente inconsciente, ela é o quê? Preguiçosa. É onde ela guarda, enraiza os nossos pensamentos, porque ela não quer mudar. Porque do sentido, no sentido biológico, é a nossa proteção. O nosso cérebro é condicionado a não mudar, porque é uma característica da nossa sobrevivência. Então, o cérebro não quer mudar. Nós também não queremos mudar. Todo mundo quer continuar da forma que está. Mudar é difícil, gasta energia e tem que buscar lá da tua mente inconsciente. Então, o terceiro passo é reconheça que é apenas uma crença, não é uma verdade absoluta. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é comece a questionar as suas próprias crenças. Por exemplo, eu não consigo falar em público. Por que eu não consigo falar em público? Poxa, mas eu vi uma outra pessoa que é igual a mim. Eu tenho um irmão gêmeo, tá, pessoal? Vou fazer uma analogia aqui, é uma brincadeira, mas eu tenho um irmão gêmeo, realmente, e eu não consigo falar em público. Mas ele fala em público muito bem, e ele, neurofisiologicamente, nós falamos lá atrás, somos todos iguais. Porque ele consegue e eu não consigo. Então, será que existe algo que está fora do padrão, que eu sou diferente? Não. Então, se ele consegue, eu também consigo. Então, comece a questionar as suas próprias crenças. Comece a enxergar se aquilo realmente é verdade, se aquilo tem sentido lógico. Lembre-se, usa os teus 5% da tua consciência, né? Consciência do teu pensamento, da área racional, e para perceber se aquilo faz parte realmente do padrão ou aquilo não tem nada a ver, aquilo não tem nenhuma comprovação científica, é meramente coisas da minha cabeça, é coisas da minha mente. Você vai começar a descobrir que tem várias coisas que nós acreditamos que não tem nada a ver com a verdade. Quem não lembra aí, eu acho que a maioria vai lembrar, que muitas vezes nós escutamos que leite com manga faz mal, e muitas vezes leite com manga ninguém tomava porque fazia mal, né? Então, lá atrás, no passado, isso se ouvia muito mais, até que chegava uma comprovação científica que não fazia mal e descobri que lá no passado se usava isso, lá no período colonial, porque os senhores donos de engenho não tinham leite suficiente para todo mundo, diziam, leite com manga faz mal, então dá manga para os escravos, que não precisa colocar o leite, então leite com manga faz mal, então ninguém tomava leite com manga. Então, quando a gente começa a descobrir que não tem sentido, ou é comprovado que aquilo não é verdade, então, comece a questionar as suas próprias crenças. Você vai começar a descobrir que muito do que você acreditava como verdade não faz nenhum sentido. Essa é a quarta dica, é o quarto passo. Aí vamos passar para o quinto passo, que é perceba as consequências de suas crenças. Lembra da minha? Síndrome da Gabriela, e eu não consigo falar em público. Então, comecei a perceber que essa crença me limitava em quê? Se eu não falasse em público, eu não conseguia fazer o que eu mais gosto, que seria lecionar. Eu não conseguiria estar agora com vocês falando para
pessoas no Brasil, tenho amigos que estão fora do Brasil, que também estão nos assistindo, e eu não conseguiria fazer. Isso ia me limitar na minha parte profissional, como docente, no meu dia a dia de trabalho, como eu falei, como foi apresentado, eu sou gestor de uma multinacional, e tenho vários desafios no dia, eu preciso de falar com vários seguidores, e se eu tenho medo de falar em público, ela vai me limitar na minha vida pessoal, nas minhas relações, e na minha vida profissional. Eu não conseguiria dar aula, não conseguiria falar com o meu superior, com o meu subordinado, e aquilo ia me limitar, ia me sabotar, ia colocar uma barreira no meu desempenho. Eu não ia chegar no meu propósito, no meu desejo, no meu sonho. Então, perceba as consequências das suas crenças. Então, se você tem uma crença e você percebe que essa crença vai limitar porque eu ganho mais dinheiro. Então, perceba que aquilo é um mal que te faz. Precisa mudar. Ah, essa crença que eu tenho que homem não presta está me limitando de ter um bom marido, uma boa relação, um bom esposo, e pode estar te limitando nesse exato momento. Algumas pessoas podem estar pensando, eu não consigo porque eu não consigo um bom emprego, porque só consegue os bons empregos, só consegue ser promovido quem é amigo do chefe, quem é amigo daquilo. Aí começa a fazer barreiras que vai limitar a tua vida, em todos os sentidos da tua vida. Então, perceba quais são as consequências das suas crenças. Esse é o quinto passo. O que é que essa crença te limita? Na hora que você começa a descobrir que alguns pontos da tua crença te limitam para o que você mais gosta, seja nas tuas relações com teu filho, com tua esposa, com teu marido, com teu vizinho, com teu amigo de trabalho, qual consequência ela está me causando? Ansiedade, depressão, tortura mental, sou um prisioneiro da minha mente. Comece a perceber, estou adoecendo por causa dessa crença, eu não consigo êxito nas minhas relações, eu não consigo êxito financeiro, eu não consigo ter mais seguidores, depende do que você imagina como sucesso. Então, o quinto passo é, perceba as consequências que essa crença que você tem hoje, que você identificou lá no passo 1, e você já no segundo passo já tentou descobrir onde foi a origem dela, para que agora, no quinto passo, perceba o que é que ela está te causando para limitar o teu sucesso. E aí, no sexto passo queira fazer a mudança dessa crença. Lembre-se, o teu cérebro irracional, o teu cérebro emocional, o teu cérebro inconsciente vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para que você não mude. Porque mudar é difícil. Não sei se todos conhecem a teoria, né, do hábito 21-90. Precisamos de 21 dias para mudar um hábito simples e 90 dias, 3 meses, para mudar um hábito mais complexo. E muitas vezes a gente começa, por exemplo, eu quero perder peso, eu vou na academia, com uma semana eu não vejo o resultado e desisto. Onde, no mínimo, um hábito simples precisaria de 21 dias, então realmente eu não vou mudar. Porque a minha mente ela está acostumada com essa ociosidade. Então ela vai fazer de tudo para te sabotar. Ela vai dizer assim, não vai não, que é gostoso ficar assistindo televisão, uma novela bacana, né? E está chovendo ou está quente, tem muita gente lá, ela vai te sabotar, ela vai ficar aqui no teu ouvido, não vai, e aí a mente consciente quer ir, mas não vai, e aí você termina não indo. Então, o sexto passo é de extrema importância. Aqui é onde a gente vai falar da força de vontade, e a força de vontade ela está na tua mente consciente. Então, queira fazer a mudança da situação atual, dessa crença que você tem. Se você precisa mudar, já viu a consequência que ela está te causando, que ela está te limitando, comece a querer mudar. É um processo passo a passo, mas que nós já vimos que é possível, que precisamos trabalhar o nosso inconsciente, de que forma? Nos autoconhecendo, através do primeiro pilar da inteligência emocional, nos autoconhecer. Peça o feedback, anote os gatilhos que te limitam, comece a querer mudar, busque a automotivação, que é um dos pilares da inteligência emocional, para que você possa propor essa mudança, que é possível, já vimos que através da neuroplasticidade, é possível sim mudar um pensamento, mas precisa ser trabalhado dia a dia, trocando um por outro.
e pegando aquele chip que nós temos, deletando, não é possível deletar a tua memória, mas criando um novo chip com novos pensamentos. Segundo o doutor Augusto Cury, não é possível deletar todas as memórias do passado, até porque seria para a sobrevivência também não seria muito bom para a nossa humanidade. Então, seria um tédio, talvez todos morrêssemos de depressão, porque ia ficar num tédio terrível. Então, passo número 6 é queira fazer a mudança da situação atual. Então, livrar do que te prende e que te atrapalha. Lembre-se, a tua mente inconsciente vai fazer de tudo para que você não mude. Mas é uma característica da tua mente inconsciente. Você tem que começar a trabalhar tua mente consciente descobrindo. Mas se eu não fizer isso, se eu não for para a academia, eu estou obeso, eu vou ter um problema de saúde, eu vou morrer. Então, comece a perceber o que é que te faz mal, a consequência dessa tua crença, e comece a trabalhar para que você possa fazer essa reprogramação. Lembre-se que a mente inconsciente vai fazer de tudo por proteção, não é porque ela é mazinha, ela não é má, é por proteção, mas que você precisa reconhecer que isso está te fazendo mal e que você precisa realmente fazer essa modificação. O passo 7 é trabalhe a mudança de pensamento. Comece a substituir um pensamento por outro. Ou seja, nossos pensamentos negativos, foi uma das perguntas, né? O nosso pensamento negativo, irracionais, a pergunta é por que nós temos mais pensamentos negativos do que positivos? Como eu falei, na construção do nosso pensamento, a gente traz muito as emoções básicas que vêm como ele vem um combo, né? Ele já vem de pré-fabricação. Quando a gente nasce, já nasce com essas emoções básicas, essas 4 emoções básicas. Então, a gente não vai querer mudar. E ela traz com a gente o quê? O medo, né? A tristeza, as experiências do nosso passado. Então, é muito comum que nós tenhamos mais desafios e mais pensamentos negativos do que positivos, porque ao longo da nossa vida é o que nós vemos, é o que nós ouvimos, é o que nós sentimos, e mais, a nossa mente foi planejada para ficar na ociosidade, para não querer mudar. Então, trabalhe a mudança do pensamento. Como, Carlos? Lembrando que a maioria dos nossos pensamentos, 95% deles, são de forma o quê? Inconsciente. Eu não tenho consciência dela. Então, eu preciso trabalhar, entender que isso é irracional, que muitas vezes esses pensamentos não são verdades e que eu preciso pensar nas consequências que ele me traz e entender que ele não é verdade e que sim, eu preciso fazer essa mudança. Por quê? Porque ele vai me limitar em algum momento da minha vida, seja no lado pessoal, profissional, espiritual. Quem não quer ter uma saúde mental boa? Quem não quer ter uma boa relação profissional? Quem não quer ter uma boa relação pessoal com seu cônjuge, com seus filhos, com seu amigo, com seu vizinho, com seus parentes? Eu acho que todos vão dizer que sim, né? Então, trabalhe. É possível mudar, é difícil mudar, mas precisamos construir tijolo a tijolo, sabendo que é possível, e nosso cérebro tem uma capacidade fantástica de se reprogramar. Então, aproveitem a oportunidade. O 8º passo é adote uma nova crença. Por exemplo, eu não consigo falar em público. É uma crença limitante que me limitou por muito tempo. Eu tenho que mudar essa crença. E qual seria a crença para essa mudança? Não, claro que eu consigo. Outros fizeram, eu também consigo fazer. Então, tire um pensamento negativo e mude por um pensamento negativo. Por exemplo, homens não prestam. Poxa, eu descobri que homens não prestam porque lá no passado eu tive um abuso, foi um caso pontual, foi uma experiência traumática, mas aquilo não é verdade para todos os outros homens. Então, vamos mudar. Homens prestam. Talvez alguns não, mas homens prestam. Então, tenho que começar a fazer a reprogramação, criando um novo pensamento, adotando uma nova crença, que são aquelas crenças fortalecedoras, que são aquelas crenças que vai fazer você chegar ao teu sucesso. Trocar uma crença limitante por uma crença fortalecedora, ou seja, uma mudança de pensamento. Ou seja, agora que você já sabe sua origem, então saberá mudá-la. Então, já reconheci que eu tenho essa crença, então eu tenho que mudar por uma crença que substitua essa que está me limitando. Essa
é a 8ª dica, é o 8º passo para a nossa modificação. E o 9º passo é coloque em prática o aprendizado. E esse, talvez, que é o último passo, seja o mais difícil. Como eu falei, mudar é difícil, a tua mente inconsciente vai fazer de tudo para você não mudar, os pensamentos negativos realmente são maiores que os pensamentos positivos, ou por várias características do nosso dia a dia, né, do que nós vemos, escutamos e sentimos no nosso cotidiano, né, nas nossas relações. E colocar em prática é lembrar que eu tenho que sair da situação atual e tenho que passar por uma situação que eu desejo. E essa reprogramação vai ter que sair do meu pensamento inconsciente para o meu pensamento consciente. Então, eu tenho uma motivação, eu preciso me automotivar para mudar, que está lá no teu consciente, a motivação, a força de vontade está lá no teu consciente, e a procrastinação, que é fazer de tudo para não mudar, está na tua mente inconsciente, que ela vai fazer procrastinar, não quero, e a tua motivação vai dizer, quero. Então, vai ser uma briga consciente com o inconsciente, mas que você, de forma consciente, precisa entender que ela te limita, que ela te sabota e que ela tem consequências para a tua vida. Aí pode ser na tua saúde, no teu trabalho, na tua relação, em vários momentos e áreas da sua vida. Então, coloque em prática tudo isso que nós vimos, trabalhar a mente consciente, a autorreflexão, o autoconhecimento, feedbacks, comece a se observar cada vez mais o que é que te limita, qual a consequência desse teu limite, e aí você vai começando a construir novos pensamentos, sabendo agora que é possível, que é uma luta diária, para que a gente possa ter uma motivação muito maior do que a tua procrastinação, ou seja, te motiva para que haja efetivamente a mudança. E aí, como eu falei, vamos acabar com essa crença, como eu falei lá no começo, eu tive a síndrome da Gabriela, infelizmente, talvez foi para construir hoje quem eu sou. Você não consegue, nunca fez isso antes. Então, aquele passo, o 8º passo é mude e queira mudar. Então, vamos mudar essa crença por eu consigo, se os outros fizeram, eu também posso. O que é diferente do... Vou pegar o meu irmão, o que é diferente do meu irmão que ele consegue e por que eu não consigo? Ele tem o mesmo cérebro, tem a mesma estrutura física, a mesma fisiologia, e ele consegue. Outros conseguiram, e por que eu não consegui? O homem chegou à Lua, o outro escreveu um livro, o outro dá aula, o outro faz live, e por que ele é diferente de mim? Então, reprograme a mente, mude a tua crença. Então, vou trocar não consigo por eu consigo. Então, se outros fizeram, eu, Carlos Eduardo, também sou capaz. E aquilo que eu falei lá atrás, que me limitava, que eu não conseguia, eu percebi onde estava o meu problema, a origem do meu problema, a consequência que esse problema me limitava, e eu resolvi mudar. Então, aqui, nesse exato momento, eu sou fruto dessa transformação, de estar aqui hoje fazendo uma live, que há algum tempo atrás era impensável fazer. Eu morria de medo de estar na frente de uma câmera, agora estou até com um canal no YouTube, ainda aprendendo, mas para mostrar que todos nós somos capazes de fazer essa rebobinação da nossa mente. E, fazendo um resumo geral, só lembrar que os pensamentos, que são essas nossas crenças, a forma de pensar, que a gente traz muitas vezes como verdade, eles são responsáveis na construção dos nossos sentimentos. E esses sentimentos vão construir a forma que nós nos comportamos. E essa forma de comportamento vai gerar as nossas ações. E essas ações vão trazer os nossos resultados, positivo ou negativo. E esses resultados vão gerar novas programações. Então, se nós queremos chegar ao sucesso, temos que entender que o corpo alcança o que a mente acredita. Então, mude essa sua crença, porque o nosso mente e corpo, como foi falado aí, foi alguma pergunta, mente e corpo trabalham juntas. Eu não tenho uma mente e sem o corpo, e um corpo sem a mente. Elas são juntas, mente sã, corpo são. Então, temos que estar ligados para que a gente possa tomar a decisão. Lembrando que o estímulo que eu sinto, eu percebo do ambiente,
Eu levo esse estímulo, uma informação para a minha mente, para o meu cérebro, e o meu cérebro vai dar comando para o meu corpo. Então, não existe mente sem corpo. Então, o corpo alcança o que a sua mente acredita. Então, para vocês, eu espero que tenhamos cada vez mais relações positivas, tanto a sua pessoal, como em grupo, como em família, como o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, o seu vizinho, nos dias profissionais, da sua área profissional, seja com seus seguidores, lembrando que não vivemos sozinho, vivemos em comunidade, então as nossas habilidades, são aquelas chamadas hoje de soft skills, são esses comportamentos que vão ser os nossos diferenciais já hoje e ainda muito mais para o futuro. Então, peço a vocês, não deixe suas crenças limitantes destruir os seus sonhos e o seu sucesso. Eu quero deixar aqui, já concluindo, professor Paulo, esse é o meu próximo trabalho, né? Não sei se eu mostrei a todos, mas na live passada eu apresentei esse livro, que é Aprimora a Gestão das Suas Emoções, para que você tome decisões mais equilibradas. É aquilo que nós falamos, né? Trabalhar a tua mente inconsciente e consciente para que você possa gerir melhor as suas emoções, para que você possa ter sucesso na sua vida. E esse trabalho sempre é um desafio. Quando eu estou pensando em algo novo, eu quero fazer da melhor forma. Eu ouvi muito tempo atrás que não era possível, só escreve quem tem um conhecimento sobrenatural, essas crenças que nos limitam. Então, esse é o novo trabalho, que daqui a 40 dias ele já vai estar disponível, e vou falar, o que eu falei hoje aqui foi mais ou menos 10% do que vai estar no livro, mas é dizendo que é possível quebrar essa crença que nos limita e transformando cada vez em pessoas melhores, para que a gente possa atingir tanto o nosso sucesso pessoal, profissional e espiritual. E vou terminar com a frase do Buda que o que somos é consequência do que nós pensamos. Então, sempre que vocês perceberem, tudo está construindo através dos nossos pensamentos. E esses pensamentos vão definir quem nós somos hoje, porque nós somos frutos do nosso passado. 95% do que somos hoje, como vocês viram, são frutos do nosso passado. Então, muito obrigado a todos. Espero que eu tenha transmitido o que precisava ser transmitido. Se vocês tiverem alguma dúvida, professor Paulo, estou aqui para responder os questionamentos. Professor, eu gostaria. Você já colocou aqui suas redes sociais, né? Nós tivemos alguns pedidos das suas redes sociais. Eu estou abrindo aqui novamente o seu canal. É o canal Coach Carlos Mota. Sim, é um canal novo, mas eu espero que vocês possam seguir e proponham novos temas. Vamos pesquisar e vamos levar conhecimento cada vez mais para todos, bem democrático, para que a gente possa trocar experiência. Como eu falei no início, não sou dono da verdade, eu trago experiência de 2 décadas na indústria, né? Minha experiência com as pessoas, gestão de pessoas. E isso eu estou tentando deixar como legado através dos livros e dessas experiências que nós vamos trocar nas lives, nas palestras que eu faço e nos treinamentos. Fico muito feliz de estar aqui, professor Paulo, mais uma vez. Agradeço a gentileza, mais uma vez, que a Unicelv, com o Instituto Cosmo, de fazer essa troca, e já me sinto da casa, tá? Certo. Como ele disse, nós tivemos participantes de vários estados do país. Nós temos agora aqui, eu já coloquei novamente aqui no chat o link do seu canal, e temos agora os agradecimentos, né, dos nossos participantes. A Renata, parabéns, professor Carlos Eduardo, por nos proporcionar tamanho conhecimento. O Ricardo Correia escreveu: eu posso, eu quero, eu consigo. A Sara: é verdade, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, basta querer fazer.
A Maria Campos ressalta que o corpo alcança o que a mente acredita. A Geiciane só colocou assim, hashtag eu consigo. Boa. A Renata nos escreveu, o apóstolo Paulo escreveu, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Boa. Araci, parabéns, professor Carlos. A Maria Campos, gratidão pela excelente palestra. Obrigado. Vários emojis de aplausos. O Gemilson, show. Yasmin, gratidão e sucesso. Temos uma pergunta. As crenças limitantes que podem ser visões equivocadas da realidade, porém, ao enxergarmos como verdade absoluta, acho que é mais ou menos isso que ele quis perguntar. As Na crenças... verdade, Pode responder, por favor. na verdade, quando eu falo crença limitante, é exatamente isso. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito como verdade, independente se ela é verdade ou não. Mas eu acredito, pela minha experiência do passado, aquilo que eu falei lá da nossa fase 0 aos 7 anos, e trazendo ao longo do nosso dia a dia, daquilo que eu ouvi e senti, eu trago como uma verdade absoluta. Mas lembre-se que essas crenças estão na tua mente inconsciente. Eu não processo esse pensamento de forma consciente. Por isso que muitas vezes ela está fora da nossa realidade. Perfeito. O Antônio Mendes, obrigado pela palestra excelente. O Carlos Silva, top essa aula. A Fabiola, excelente. O Ricardo agradece o senhor. Obrigado, Ricardo. O Frank Laborda escreveu gratidão. A professora Cíntia também, gratidão ao senhor. Excelente palestra, foi dita pela Simone. Obrigado, Simone. O Carlos Bahia, obrigado pela oportunidade de nos ensinar a superar nossas limitações. Quem mais? A Jeane, excelente palestra. Tem alunos pedindo os slides, eu não sei se o senhor vai disponibilizar depois ou não. Posso ser. A Geiciane, obrigado, palestra incrível e desejando que Deus o ilumine. Obrigado. Coffee Cocumelo, parabéns, top demais o assunto abordado. A Marli, obrigado pelas informações maravilhosas. Enfim, vários elogios, vários agradecimentos de vários dos nossos participantes espalhados aí pelo nosso Brasil. Professor, em nome do Cosmos, em nome da Uniaselv, eu acredito que em nome de todos, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação, a sua contribuição na formação dos nossos acadêmicos, fazendo com que entendam que podem transformar crenças limitantes em verdades de sucesso. Então, eu peço que o senhor faça as suas considerações finais para que a gente faça o encerramento. Obrigado, professor Paulo. Obrigado a todos que participaram. Eu quero dizer que, para mim, foi uma honra estar mais uma vez aqui. Como foi anunciado no começo, eu sou fruto da Uniaselv também, né? Aprendi a conhecer tanto a graduação como a pós-graduação da Uniaselv. Posso dizer que eu também tive uma crença limitante com o ensino EAD, né? E hoje eu sou fruto dela. E quero dizer que as informações, a experiência que me fizeram chegar até aqui, puramente consequências do meu passado, que eu venho trabalhando e vou continuar trabalhando, para que eu possa ter pensamentos cada vez mais relacionados à minha parte racional e que eu possa identificar cada vez mais aquilo que me limita, para que eu possa fazer essa mudança para chegar onde eu quero. E eu posso dizer que tudo isso faz parte de um desafio pessoal. Eu quis mudar, em algum momento eu parei para isso,
E a partir do momento que eu acreditei que era possível, comecei a estudar que era possível, hoje está falando em público, está fazendo a palestra, treinamentos, um canal. É muito difícil. Quem trabalha nas câmeras, eu não sei como consegue, mas essa é uma mudança difícil de fazer. Eu estou conseguindo superar, trabalhando esses passos que eu falei para todos vocês. Então, eu sou fruto desse conhecimento. E, para não me estender, eu queria agradecer a todos que ficaram até aí agora. Eu sei que eu estou concorrendo com um debate, né? Ontem era o futebol. Então, a informação, o aprendizado é contínuo e nós vamos fazer plasticidades até o último dia das nossas vidas. Então, a todos, agradeço pela oportunidade, agradeço por terem acompanhado, pela paciência e por essas perguntas que nada mais são que trocas de experiência. Eu escutei todas e depois vocês têm aí meus contatos. Entre em contato, sugestões, para que a gente possa trabalhar o conhecimento como uma forma de crescimento cada vez maior. Professor Paulo, obrigado e fico à disposição mais uma vez, como sempre. Perfeito. E para o senhor poder ter uma noite tranquila de sono, o senhor conseguiu transformar a realidade de 160 pessoas na noite de Uau! hoje. Uau! Chegamos Que a bom, professor. 160 pessoas participando. E o senhor sabe que o vídeo fica à disposição no canal e muitas outras assistirão, haja vista que a sua primeira palestra já está alcançando 800 visualizações. Oh, que bom, professor, que bom. Fico muito feliz. Isso faz parte do desenvolvimento, do crescimento. Não são os likes que me motivam, mas o que me motiva é tentar construir cada vez um ambiente melhor de aprendizado. Fico muito feliz, professor. Perfeito. Professor, muito obrigado. Desejamos boa noite a todos. Todos que preencheram a lista de presença receberão por e-mail e amanhã eu encaminho ao senhor o seu certificado da palestra de hoje. Boa Obrigado. noite a todos, um grande abraço, professor. Muito obrigado novamente. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau.